tema desta noite é o segundo mandamento. E vamos explorar então este tema, ou este título, ou esta tese, né? Aos catedráticos na pregação aí que estão me assistindo, esses temas essas palavras que falei são familiares, né? Embora eu não os esteja observando rigorosamente, mas a gente vai ganhando experiência. Então, irmãos, primeiramente eu quero ler o texto em Mateus capítulo 22, verso 34, onde vai dizer o seguinte: Mateus 22, 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Observe que o fariseu havia perguntado qual é o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Aí Jesus corrigiu na resposta dizendo: este é o primeiro e grande mandamento. Ou seja, não é somente o tamanho do mandamento, que ele tinha perguntado se era grande. Jesus disse: este, além de grande, é o primeiro mandamento. Então é uma escala aí de mandamento. Aí ele disse: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui o segundo mandamento. Por isso que o tema da minha mensagem hoje é o segundo mandamento. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isto é, a lei e os profetas é uma expressão que na maior parte das vezes se refere a todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, né? Então, o resumo, alguns entendem, eu acredito que seja verdade, que esses dois mandamentos mencionados aí por Jesus são o resumo dos 10, chamado Decálogo. Então, os 10 mandamentos, quem estiver familiarizado com os 10 mandamentos são importantes, e é necessário então entender qual o lugar dos 10 mandamentos na vida cristã. E acreditamos nós, como outros também, que estes dois mandamentos aí, que Jesus então apresenta, eles resumem, né? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento. Então creio eu que esses dois mandamentos são o resumo dos 10, do Decálogo. Sabemos que os 10 mandamentos eles foram escritos em duas tábuas de pedra, dadas a Moisés no Monte Sinai, chamadas tábuas da aliança. Então na primeira tábua havia, alguns acham que 4 mandamentos, outros que eram 5, de repente podia ser 5 em cada uma das tábuas. E aí, o primeiro mandamento aqui seria o resumo da primeira tábua, e o segundo mandamento seria o resumo da segunda tábua. Mas vamos agora à frente um pouco e ler outro texto que está em Lucas capítulo 10, verso 25. Veja, lá foi um fariseu que fez a pergunta a Jesus. Agora nesse caso aqui, em Lucas 10, 25, diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: como está escrito na lei? Como leis? Você veja que ele menciona a lei. Como está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Então, ele resumiu aí. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Neste caso aqui, ele não perguntou, o doutor da lei não perguntou qual era o grande mandamento na lei. Ele perguntou o que ele faria para herdar a vida eterna. Que farei, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele estava interessado na vida eterna. E a resposta de Jesus foi praticamente a mesma que o fariseu havia falado lá no texto anterior, né? Em Mateus 22, 34 a 40. Então, aí Jesus diz, faz isto e viverás. Ou seja, se você quer ter a vida eterna, então obedece a esses dois mandamentos aí, ou seja, o resumo do decálogo, né? Obedece a esses dois mandamentos. Naturalmente, os judeus que, nesse caso aqui, eram um doutor da lei, o fariseu, com certeza, também era um perito na lei. Eles conheciam muito bem o Antigo Testamento, conheciam muito bem a lei. E esse texto que eles estão citando aqui é Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, né? Que eles chamavam de Shema, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Amarás por o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse é o mandamento original de Deuteronômio capítulo 6. Então, mas eu quero chamar a atenção o fato aqui que esse doutor da lei, ele estava interessado na vida eterna. E aí a resposta de Jesus foi essa: cumpre os mandamentos, que você já sabe, esses dois aí, e você viverá. Você terá a vida eterna. Mas aí eu quero ler o outro texto, que também está em Lucas capítulo 18, onde ele vai dizer o seguinte, Lucas 18, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Aí Jesus agora que está dando a resposta também, né? Sabes os mandamentos. Aí vem a questão aqui, né? Nós temos que saber os 10 mandamentos na ponta da língua, né? Para entender o que Jesus está falando. Jesus diz, sabes os mandamentos, não adulterarás. Então Jesus começa com a segunda tábua, ele está mencionando aqui a segunda tábua do decálogo, e ele começa com o 7º mandamento, que esse é um fenômeno que algumas vezes acontece no Novo Testamento, né? Quando a segunda tábua dos 10 mandamentos é citada, ele começa com o 7º mandamento. Ele diz, não adulterarás, não matarás, que é o 6º mandamento. Ele faz essa inversão, não furtarás, que é o 8º mandamento. Não dirás falso testemunho, e aqui no mandamento original lá do Antigo Testamento não darás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui ele só diz, não dirás falso testemunho, e aqui esse aqui é o 9º mandamento. E aí ele diz, honra teu pai e tua mãe, que é o 5º mandamento. Então ele faz uma mistura aqui da segunda tábua e cita o 5º mandamento aqui no final, né? E aí não sabemos se o 5º mandamento está na primeira tábua ou na segunda, e poderia estar na primeira tábua ou na segunda, né? Dependendo da posição que a gente adotar. E aí o moço disse, né? Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Então a gente percebe aqui que Jesus deixou de citar o 10º mandamento. E o 10º mandamento não cobiçarás. Ele deixou de citar esse. E a gente observa que o 10º mandamento, não cobiçarás, tem a ver com os outros. Por exemplo, diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tem a ver com não adulterarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento. Ou seja, nada que o teu próximo tenha. Se a pessoa cobiçar as coisas do pau, vai furtar, né? E por algum motivo, acredito que Jesus não citou o 10º mandamento, porque aquele jovem acreditava que ele guardava todos esses mandamentos desde a sua mocidade. Ele ainda era jovem, né? Mas não tanto assim. E aí, Jesus colocou na prática
né, o mandamento, eu acredito que ele colocou o 10º mandamento na prática. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Reparte-o pelos pobres, né? Terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E aí é claro que esse jovem aqui, ele não aceitou isso. Ele de repente descobriu talvez que ele não guardava todos os mandamentos como ele achava, porque na hora de botar em prática mesmo, ele não aceitou, né? E ele então, ele foi embora porque ele disse que ele saiu triste porque ele era muito rico, né? Ele era muito rico. Alguns dizem assim, o jovem rico. Esse aqui não é o jovem rico, não, esse é o jovem muito rico. É o único homem muito rico que é mencionado na Bíblia, desse capítulo no Novo Testamento, né? Os outros são apenas ricos, esse aqui é muito rico. Então, a Bíblia não usa a palavra desnecessária. Então, uma coisa que eu percebo aqui é que aqueles judeus, eles estavam preocupados com a vida eterna. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Nesses dois textos, o último que eu estou citando aqui, eles estão querendo saber o que fazer para herdar a vida eterna. Eu fiquei pensando, se fosse hoje, que perguntas seriam feitas a Jesus? Será que as pessoas estarão perguntando o que fazer para herdar a vida eterna? Ou estariam perguntando o que fazer para ficar rico, né? Se nós formos a alguma livraria, naturalmente vai ter muitos livros sobre como ficar rico, né? Ou como acumular o seu primeiro milhão, ou como ter muitas propriedades, caso esse daqui já tinha, né? Então isso aqui pode ser inclusive uma espécie de termômetro da vida espiritual da nossa sociedade, da mentalidade na nossa sociedade, né? Quando depois Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes eu acho até que Paulo parece que exagerou, mas quando ele estava sendo usado pelo Espírito Santo, ele realmente diagnosticou de maneira correta o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porém, esses textos bíblicos aqui mostram que na época de Jesus, esses judeus, apesar de que tinham uma série de defeitos, mas eles estavam interessados na vida eterna, eles estavam focando na coisa certa, na vida eterna. E aí, por que eu intitulei essa mensagem de o segundo mandamento? Porque quando nós voltamos lá para Lucas capítulo 10, que normalmente é chamada a parábola do bom samaritano, e todavia eu examinando aqui o texto agora, me ocorreu que isso pode ser que não seja uma parábola, porque isso não é mencionado no texto, né? Aqui não tem dizendo que seja uma parábola. Da mesma maneira como a parábola do rico e Lázaro não é uma parábola, a gente sabe, é uma história. É possível que essa questão do samaritano também não seja uma parábola, porque realmente isso não é dito no texto, né? Não é dito no texto. Mas, no caso aqui desse doutor da lei, quando Jesus diz, respondeste bem, faze isto e viverás, guarda os mandamentos. Então, parece que o doutor da lei, ele entendeu o que Jesus disse com respeito, principalmente ao primeiro mandamento. Ele entendeu, não teve nenhuma dúvida sobre isso, né? Mas com respeito ao segundo mandamento, aí vem que a questão do segundo mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele demonstrou que ele não entendeu, né? Ele levantou um questionamento. Ele disse assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E aí, quando ele disse isso, né? Quem é o meu próximo? Aí Jesus, ele não respondeu assim diretamente, ele contou essa história. Ele não disse que ele contou a parábola. Assim, quem é o meu próximo? Já que o segundo mandamento é ama o teu próximo como a ti mesmo, o doutor da lei queria saber então assim, eu estou querendo a vida eterna. Para que eu tenha a vida eterna, eu preciso guardar o primeiro mandamento, se eu entendi, mas o segundo mandamento eu também preciso guardar. Só que para eu guardar o segundo mandamento, eu tenho que saber quem é o meu próximo. Aí Jesus vai contar essa história do bom samaritano. Então, respondendo, Jesus disse.
Normalmente ele diria assim, contou-lhes uma parábola, né? Mas aqui ele não disse isso, ele disse: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Naturalmente, esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele era um judeu, né? Ele descia de Jerusalém para Jericó porque Jerusalém era o centro de adoração dos judeus. Havia o templo, né? o templo de Salomão, que agora era chamado o templo de Herodes, né? Então ele naturalmente ia de Jerusalém para adorar no templo, que era centralizado em Jerusalém. E aí ele caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Então a situação desse homem precária ali no meio do caminho entre Jerusalém e Jericó. Não sabemos se ele morava em Jericó ou se Jericó era apenas um entreposto entre a casa dele e Jerusalém. O certo é que ele ficou lá meio morto, né? Eu acho interessante essa expressão meio morto, que eu acredito que ela tem um grande significado espiritual, né? Muita gente está no mundo meio morta, né? Naturalmente viva fisicamente, mas morta espiritualmente. Aí Jesus continua respondendo, né? Quem é o meu próximo para poder guardar o segundo mandamento? Ele diz: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual ao vê-lo passou de largo. Esse certo sacerdote aqui, que também descia de Jerusalém, porque o sacerdote era um ministro do judaísmo, ele naturalmente podia estar oficiando o culto lá em Jerusalém. E quem fez a pergunta inicialmente aqui, o doutor da lei, provavelmente era um sacerdote também. Por isso que essa questão de mostrar esse sacerdote aí tocou muito forte no doutor da lei que fez a pergunta, porque esse doutor da lei podia ser um sacerdote, com certeza era, né? Porque os doutores da lei eram os sacerdotes. Eles é que eram encarregados de ensinar a lei. Os peritos da lei eram sacerdotes, mas também eram chamados às vezes de fariseus, né? Doutores da lei, escribas e tudo mais, foram mais assistidos, são dos sacerdotes. Então, esse sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó, ele viu aquele homem caído. É possível até alguns acham que ele tinha pregado no culto em que esse homem estava presente lá em Jerusalém. E então ele passou de largo, ou seja, ele ignorou aquele homem caído. Tudo isso Jesus está contando para responder a pergunta do doutor da lei, o que ele faria para herdar a vida eterna. Aí diz aí: de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo também. Então o levita também era ministro do judaísmo. É possível que tivesse servido no templo lá de Jerusalém. Geralmente hoje se chama levita de músico, né? E realmente grande parte dos levitas eram músicos, mas nem todos os levitas não eram só músicos. Os levitas faziam todo o trabalho do templo, o trabalho do serviço sagrado, era feito dos levitas, mas eles também eram porteiros e outras atividades. Era uma espécie de diácono do Antigo Testamento, para deixar o sacerdote livre para se dedicar ao estudo da lei, né? Esse levita era um ministro também, embora inferior ao sacerdote da hierarquia do ministério do judaísmo. Mas quando ele passou ali, naquele lugar, ele viu aquele homem caído, meio morto, ele também passou de largo, né? Ignorou completamente aquela questão ali. E aí Jesus diz: mais um samaritano. E aqui Jesus agora introduz esse personagem. Não era um judeu, até agora todo mundo aqui mencionado era judeu, mas agora Jesus ele introduz na história um samaritano. Mais um samaritano. E aí os samaritanos eram considerados pelos judeus como impuros, como gentios praticamente, né? João diz, capítulo 4, que os judeus não se comunicam com os samaritanos, por isso Jesus escandalizou de certa maneira os discípulos quando ele estava falando com a mulher samaritana à beira do poço. Um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aí nós estamos chegando aqui
ao coração da mensagem, né? Moveu-se de íntima compaixão. Várias vezes nos evangelhos diz que Jesus curou pessoas ou ressuscitou. Por exemplo, o filho da viúva de Naim, a expressão é a mesma, e é Lucas que fala de ser, encheu-se de compaixão. Jesus encheu-se de compaixão ao ver aquele jovem sendo levado para o cemitério, e ele ressuscitou o jovem. E aqui, esse samaritano moveu-se de íntima compaixão. Observe que Jesus está respondendo a pergunta do doutor da lei: quem é o meu próximo? Porque ele está querendo saber como é que é mesmo o segundo mandamento que Jesus mencionou aqui, né? Quem é o meu próximo? Moveu-se de íntima compaixão. Aqui é a questão da coisa que Jesus está querendo ensinar. E aí ele vai começar a descrever as atitudes desse samaritano. Ele diz assim: aproximando-se, atou-lhe as feridas. Tipo assim, prestou os primeiros socorros, né? E deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, e aí, se fosse hoje, ele teria colocado dentro do carro dele, né? E aí era pior, porque aqui a cavalgadura dele provavelmente era um jumento. Era comum, né? O jumento é um animal de carga, mas podia ser montado também. E nesse caso aqui, podia ser um cavalo, podia, mas eu acho mais provável que fosse um jumento. E naturalmente, ao colocar o ferido sobre a sua cavalgadura, acredito que ele foi a pé. A partir dali, o samaritano foi a pé, né, para que o animal pudesse suportar o peso daquele homem ferido. Levou para uma estalagem. Naquele tempo não havia hospitais, não havia clínicas, né, nem posto de saúde. Mas se fosse hoje, né, contextualizando, ele levou para um hospital particular. Era uma estalagem, mas nos moldes de hoje seria um hospital particular, porque nem hospital público era. E diz aí, levou para uma estalagem e cuidou dele. Olha, cuidou dele, termo genérico, né? Cuidou dele, quer dizer, mas cuidou dele, fez tudo o que ele pôde ali para cuidar daquele estranho. Eu acredito que aquele samaritano não conhecia nada daquele homem, mas o que estava movendo aquele samaritano era essa questão da moveu-se de íntima compaixão. Ele se compadeceu. Outra palavra que é usada aqui no texto é misericórdia. São sinônimos, compaixão e misericórdia. Porque no final, no verso 37, Jesus diz assim: qual, pois, destes três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus termina a lição perguntando isso para o doutor da lei. E o doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Então a palavra misericórdia aí está aqui colocada no texto também, com compaixão. E a motivação desse samaritano era essa compaixão e essa misericórdia que ele estava demonstrando por um estranho. Aí diz aí: e partindo no outro dia, né, no outro dia ele partiu, naturalmente ele ia de viagem. Eu acredito que nesse caso aqui ele tinha parado realmente, era em Jericó. Tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro. Eu creio que ele pagou a despesa ali. Até então, né, ele disse: olha, eu vou pagar toda a despesa dele aqui, naquele hospital particular, ou naquela clínica, está aqui, pagou tudo, né? E ainda disse assim: cuida dele, e tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Ele então ainda ficou porfiador, né? Se fosse algum tempo ele teria assinado talvez um cheque pré-datado, né? Ele assinaria alguma promissória. Ele se responsabilizou pelo tratamento completo daquele homem, né? Até porque naquele tempo provavelmente não tinha a estrutura que o Estado tem hoje, né? Mas só que não é confiável, né? Esse homem chamou para si a responsabilidade do cuidar daquele estranho. E aí, pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Jesus menciona os três aqui, né? Ele menciona o sacerdote, menciona o levita e menciona agora o samaritano. Qual destes três, né?
E aí eu penso o seguinte: essa vida, a nossa vida, ela é muito assim misteriosa, né? Esses 3 homens, eles estavam sendo colocados, eles foram colocados à prova. A Débora falou ainda agora aí que os olhos do Senhor estão por toda a terra contemplando os bons e os maus. Eu gosto muito dessa expressão, porque quando a Bíblia diz isso, que os olhos do Senhor estão por toda a terra contemplando os bons e os maus, eu penso assim: e onde estão as galáxias? A imensidão incomensurável do universo, que Deus não tem tempo nem de cuidar da terra, nem de olhar para a terra. Como é que Deus ainda consegue ficar o tempo todo olhando para a terra aqui para os seres humanos? Tem alguma coisa errada nessa história, né? Mas esses 3 homens foram colocados à prova. E eu creio que Deus colocou diante desses 3 homens uma prova. Até como nós estamos aqui examinando aqui Lucas, né? A maior parte dos textos estão em Lucas. Eu quero citar ainda em Lucas mesmo 16, só um versículo aqui daquela história do rico e Lázaro, onde diz assim, Lucas 16, 20: havia também um certo mendigo, depois de mencionar o rico, ele diz: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Eu examinei várias traduções, e algumas traduções ela dão a entender assim, que fora colocado à porta do rico, ou seja, bem diante da porta do rico, esse Lázaro foi colocado lá. E aí o rico, ele estava sendo colocado à prova, e ele foi reprovado na prova, e sabemos onde ele foi parar. Então é a mesma história desses 3 homens. Esses 3 homens aqui, eles foram colocados na prova por Deus. Esse homem semi-morto, meio morto, que foi colocado no caminho deles, foi de propósito. Os olhos do Senhor estavam observando, e naturalmente aqui o sacerdote foi reprovado, o levita foi reprovado. E é interessante que as pessoas que foram reprovadas aqui nessa prova eram exatamente as pessoas religiosas e altamente religiosas. Se fosse hoje, eu diria assim: foi um pastor que passou naquele caminho, passou de largo, e foi um diácono que também passou de largo. Mas esse samaritano, quem seria o samaritano? Seria um muçulmano? Seria um católico? É bom a gente pensar, né? Por causa do orgulho religioso, nos faz pensar assim, que nós somos melhores do que os outros, né? Porque às vezes temos até uma doutrina melhor, mas para Deus o que vale não é a doutrina, é a prática, né? E aí esses 3 homens foram colocados à prova aqui. E os religiosos, os líderes religiosos aqui foram reprovados, enquanto que o samaritano foi aprovado. E por isso que eu disse que o cerne dessa história, e está respondendo a pergunta do doutor da lei, que provavelmente era um sacerdote: quem é o meu próximo? Ele entendeu que nesse caso aqui específico desse texto, o próximo é qualquer pessoa que estiver precisando de ajuda. Eu não vou dizer os outros textos, porque eu vou dizer esse texto aqui. Esse texto aqui, da história do bom samaritano, também não gosto nem de usar essa palavra bom, porque ela não está no texto, né? No texto está que ele se encheu de compaixão e ter misericórdia. Então, podia ser a história do samaritano misericordioso, ou a história do samaritano compassivo, porque Jesus disse em Lucas também: ninguém é bom senão um que é Deus, né? Posso ter que esteja exagerando no literalismo, mas lidando com a Bíblia a gente tem que ter cuidado, né? Então, mas o cerne da questão toda aqui, que Jesus está dizendo que serve para nós hoje, como serve para nós hoje, é isso aí: ama o teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento na escala de valores aqui que Jesus apresentou, no resumo, eu diria que no resumo dos 10 mandamentos. Ama o teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento. Ele, na verdade, ele é muito importante se nós entendermos nesse caso aqui, que ama o teu próximo como a ti mesmo. Meu próximo é qualquer ser humano que estiver precisando de ajuda, né? Independentemente de religião, de raça, de cor, né? É simples assim. E a palavra-chave aqui é misericórdia e compaixão. Tem até 2 versículos aqui que eu quero
mostrar para os irmãos, Mateus 9, verso 13, Jesus diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justo, mas os pecadores ao arrependimento. No mesmo Evangelho de Mateus 12, 7, Jesus vai repetir o seguinte: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. E eu, às vezes, observando assim o ser humano, às vezes eu fico espantado com a crueldade, com a maldade que muitos seres humanos usam em relação ao seu semelhante, né? Mesmo na guerra, a tortura, a morte, a crueldade. Parece que eu acho que Deus se espanta, os anjos, pelo menos que não caíram, se espantam também com a crueldade do ser humano, até para com os animais. Aí eu fico perguntando, onde é que está a misericórdia? Onde é que está a compaixão? Se Deus vai nos tratar da maneira como nós tratamos os outros, qual é a situação dessas pessoas, né? Então, é simples assim. Por que eu falei no segundo mandamento? Porque eu até concluí dizendo o seguinte: o primeiro mandamento é o segundo. Vou terminar aqui com esse texto aqui, de Romanos capítulo 13. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 13, verso 8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Esse uns aos outros aqui é crente entre crente, né? Lá é entre judeu e judeu, aqui é entre crente e crente. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aqui já falou os outros, já generalizou um pouco mais. Cumpriu a lei. Novamente ele menciona a lei aqui. Com efeito, aí ele vai dizer, olha, não adulterarás. Mais uma vez aqui Paulo faz uma inversão e cita o 7º mandamento como primeiro da segunda tábua. Ele diz, não adulterarás, não matarás, que é o 6º mandamento, ele cita depois do 7º. Não matarás, não furtarás, que é o 8º mandamento. Não darás falso testemunho, é o 9º. E eu digo, o texto original lá do Antigo Testamento é: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui Paulo, como Jesus também, ele diminui, né? Aí diz, não cobiçarás. Agora Paulo cita o 10º mandamento, não cobiçarás. Aí diz, e se há algum outro mandamento, e se há algum outro mandamento, pode ser que ele tenha se referido aos primeiros 5 da primeira tábua que ele não citou aqui. É interessante que o Novo Testamento, ele cita quase sempre só a 2ª tábua do Decálogo. Às vezes eu penso assim, será que todo o Antigo Testamento, ele não é mais um comentário da primeira tábua, e o Novo Testamento é uma espécie de comentário da 2ª tábua? É só uma ideia, analise aí, né? E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo, tudo se resume, né? Na lei. Então, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então eu termino dizendo isso aí. O cumprimento da lei é o amor. Mas para ficar mais claro ainda, eu disse que ia terminar com esse, mas tem outro versículo que eu quero terminar com esse outro aqui. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 20, olha o que João diz: se alguém diz eu amo a Deus, que Jesus disse que é o primeiro mandamento, né? Todo teu coração, todo obra, todas as tuas forças, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, se você entendeu bem, ele está dizendo assim, na verdade o primeiro mandamento é o segundo, porque você só pode dizer que cumpriu o primeiro mandamento se você cumpriu o segundo. Você ama a Deus através de amar o seu semelhante, e amar o seu semelhante é você usar de misericórdia e de compaixão com qualquer pessoa que sofre, que esteja passando por dificuldade. Isso é a guarda do segundo mandamento, que na verdade se torna o primeiro, porque ninguém pode ver a Deus. O nosso amor tem que ter mostrado para um ser humano de carne e osso. Deus abençoe cada um de vocês neste domingo à noite.
e pratique, né? Jesus termina aquela história dizendo assim: vai e procede da mesma maneira. Para nós também, né? Vamos lá e procedemos da mesma maneira. E assim certamente nós cumpriremos o segundo mandamento, que na verdade é o primeiro. Amém.